coisa, entendeu? Então vamos ao que interessa. No caso aí, ó, nessa aula de eletricidade, vamos começar a falar de eletricidade fazendo uma revisão rápida com relação às equações que você precisa saber, né? Não tem jeito, a eletricidade tem aquelas equações básicas, tem um corpo básico que você tem a obrigação moral de não esquecer. Então diga pro tio, quais são as equações que eu vou ter que lembrar dessa parte de eletricidade? Bora, fala alguma coisa aí. Primeiro, a equação da corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é que a quantidade de carga que flui por uma seção transversal do condutor durante determinado tempo. E não esquece que essa quantidade de carga você pode calcular. Lembra como é que faz? N vezes E. Lembra que o N é o número de partículas elétricas que estão passando pela seção. E E é a carga elementar. Falei também na paradinha referente às leis de Ohm. Lembra da lei de Ohm? Primeira e segunda? Então diga a primeira lei. A resistência do condutor ela é constante para qualquer valor de tensão e corrente elétrica. Nesse caso, a partir da primeira lei de Ohm, nós encontramos aquela famosa equação do Uri. O que a equação do Uri diz? Que a tensão no resistor é nada mais nada menos que o produto entre a resistência e a corrente. Agora lembra que tem que saber lei que traz para frente, certo? Lei que traz para frente. A corrente elétrica, quando passa pelo resistor, cria uma diferença de potencial. De novo, a corrente elétrica, quando passa pelo resistor, cria uma diferença de potencial. Dessa equação, você pode calcular a resistência através da equação do Ui. Olha aí, R igual a U sobre I, equação do Ui. E daqui eu posso também tirar a corrente elétrica, que aí você pega U sobre R. Aí, se você quiser decorar, tem a famosa equação do Uri. Beleza? Equação do Uri, morreu a parada. Beleza? Resistência é inversamente proporcional à corrente. Beleza? Falei também para vocês da segunda lei de Ohm. A segunda lei é o cálculo da resistência de um condutor. Como é que se calcula? Resistividade vezes o comprimento dividido por quem? Pela área. Resistividade, comprimento, área. Resistividade, comprimento, área. Resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Resistência e área são inversamente. Lembra que a área está associada à grossura do fio. Fios mais grossos, área maior, resistência menor. Fios mais finos, área menor, resistência o quê? Maior. Não esquece isso, beleza? Tudo bem? A resistividade, ela depende de quem? Do tipo de material. Lembra? A resistividade, ela varia de material para material. A resistividade varia com o comprimento? Não. Varia com a área? Não. Varia de material para material. Não importa a área e nem o comprimento. Ouviram o que eu falei? Tem certeza? Vão esquecer disso? Se você esquecer, depois você assiste o vídeo de novo. Beleza? Agora, além disso, eu falei para vocês da energia elétrica consumida. Então fala para o tio. Como é que se calcula a energia elétrica consumida? Agora fala para não parecer que eu estou sozinho no mundo. Vai lá. Potência multiplicado por quem? Pelo tempo. Não é isso? Agora, e como é que se calcula a potência? Fala para o tio rapidinho. Pega a equação do fio, lembra a equação do fio? RI vezes U. Pega a equação do PRI, lembra a equação do PRI? R ao quadrado. E a última equação, qual seria? U ao quadrado sobre quem? Sobre R. Além disso, temos que lembrar a teoria dos resistores série e paralelo. Lembra disso ou não? Então fala para o tio, qual é a teoria dos resistores quando são ligados em série e paralelo? Então fala para mim. Ligação em série, o que eu tenho que lembrar? Exato, então faz aí. A corrente elétrica é sempre a mesma em cada elemento. Lembra disso ou não? E a DDP, quem lembra da DDP? Ela é dividida, lembra disso ou não? E aí é que está a questão, a DDP é dividida, só que tem um detalhe. A DDP e a resistência são diretamente proporcionais. Olha aí, simbologia da proporção, tá ok? A tensão é proporcional à resistência. A resistência é proporcional a quem? A tensão. Resultado, a tensão vai ser dividida, certo? Só que ela vai ser dividida proporcionalmente aos resistores. No resistor maior, você vai ter uma tensão maior. No resistor menor, você vai ter uma tensão menor. Aquela ideia, se um resistor for o dobro do outro, você vai ter uma tensão que é o dobro do outro. Beleza? É isso? Agora, claro, né, se você pegar, somar todas as tensões que você tem, até a enésima tensão, você vai obter basicamente o valor de quem? Da tensão total. Beleza? E na ligação em paralelo, o que eu vou ter que lembrar em paralelo? Fala pro tio. Isso, pode falar, tem medo não, fala. A primeira coisa que você vai ter que lembrar, que a corrente elétrica, ela é dividida. Lembra disso ou não?
E aí uma coisa que você não pode esquecer é que a corrente elétrica sendo dividida, ela vai ser dividida inversamente proporcional à resistência, correto? Tudo bem? Por quê? Porque corrente elétrica e resistência sempre são inversamente proporcionais. Beleza, a corrente vai dividir, não vai dividir? Só que tem que lembrar que como a corrente e a tensão são corrente e resistência são inversamente proporcionais, no maior resistor passa uma corrente menor, no menor resistor passa uma corrente maior. Lembra aquela ideia de um resistor, por exemplo, ser o dobro do outro, tá ok? Se um resistor é o dobro do outro, nesse resistor que você tem uma resistência dobrada, a corrente elétrica vai cair pela metade em relação ao outro. Essa é a questão. Por exemplo, se pelo resistor R passa uma corrente I, pelo resistor 2R passa uma corrente que vale quanto? I sobre 2, seria a metade. O quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente elétrica. Se a resistência é 3 vezes maior, a corrente elétrica nele vai ser 3 vezes menor. Beleza? E só para não esquecer, a soma das correntes I1, I2 até a enésima corrente vai dar exatamente o valor de quem? Da corrente total. E para encerrar, a tensão sempre vai ser a mesma. Lembra dessa história ou não? Sempre que você falar na ligação paralela, a corrente é dividida, certo? Mas a DDP, a tensão elétrica em todos, vai ser exatamente a mesma. É isso que vocês vão precisar lembrar. E eu espero que vocês não esqueçam. Perguntas sobre isso? Dúvidas? Bom, assunto novo. Já falei com vocês de amperímetros e voltímetros? Já? Beleza. Então, só para não esquecer. Quando você fala no amperímetro, são aqueles famosos instrumentos de medidas, não é isso? Instrumentos de medidas elétricas. Só para não esquecer. Toda vez que você fala de instrumentos, fala primeiro aí. Amperímetro. Serve para quê o amperímetro? Bora, rápido. Amperímetro serve para quê? Medir a corrente elétrica. E o amperímetro vai ser ligado em série ou paralelo? Em série. Toda vez ele mede a corrente elétrica, ele vai ser ligado em série ou paralelo? Em série. Outra coisa que você vai ter que lembrar, a resistência do amperímetro, se o amperímetro ideal vai ser igual a quanto? Zero. O amperímetro ideal é o amperímetro cuja resistência é zero. Aí diga lá, voltímetro. Para que serve voltímetro? Rapidinho. Fala aí, voltímetro. Para medir a DDP. Beleza? É isso? Aí é que está a questão. Ele mede a DDP no circuito. Como é que eu vou fazer para ligar o voltímetro e medir a DDP? Sempre em paralelo. Agora aquela questão, né? Passa a corrente elétrica pelo voltímetro? Não. Se o voltímetro for ideal, a corrente nele vai ser zero. E aí eu pergunto, por que isso? Porque a resistência do voltímetro é o quê? Infinita. Quando você tiver um voltímetro ideal, você tem que lembrar que sempre a corrente elétrica nele é zero. Porque ideal, na situação ideal, a resistência dele é infinita. Beleza? Tudo bem? E assunto novo para vocês. Já ouviram falar sobre isso? Fonte de... Até onde dá para escrever? Até onde? Até aqui? Tem certeza? Sim. Então dá uma pausa aí, Bruninha, rapidinho. Posso mudar de lugar para cá? Posso? Bem, vamos lá então. Já? Tá ficando a pena a gravação aí agora? Tá aparecendo a cabeça dele? Tá, mas não Vai lá. Bora, sai daí. Bem, então vamos lá. Continuando nossa aula. Fonte de Stone. Difícil? Fácil? Cara, depende da situação, correto? Não é uma coisa tão complicada para se fazer, não. Beleza? Mas tem uma historiazinha por trás dela, né? Primeira coisa que você vai ter que lembrar é esse cara aqui, ó. Stone era um cara que ele gostava muito de fazer circuito elétrico, cara. Ele gostava de montar vários tipos de circuito elétrico e fazer no circuito elétrico análise de como passaria a corrente elétrica. Só que um detalhe interessante é que, por exemplo, na época dele, né, o pessoal não tinha amperímetros e voltímetros. Nesse caso aí, ó, o que, que ele usava? Lâmpadas. E aí uma coisa interessante é que ele usava lâmpadas e a partir do brilho das lâmpadas ele poderia saber, presta atenção, cacete, poderia saber se a corrente elétrica que passava por uma lâmpada era maior ou menor. Ou seja, ele fazia vários tipos de circuito elétrico com lâmpadas. E em alguns circuitos elétricos, algumas lâmpadas brilhavam mais, outras brilhavam menos. E aí está a questão, uma lâmpada brilha mais quando por ele passa uma corrente maior e brilha menos quando por ele passa uma corrente menor. Ele fazia muita coisa, mas muita coisa. Só que de tudo que ele fez, teve um circuito que chamou a atenção dele, que foi um circuito na forma de um losango. Ou seja, ele idealizou o circuito desse modo aqui, ó. Tá ok?
ele realizou o circuito desse modo aqui. Ele pegou, colocou aqui para vocês o circuito dessa forma de um losango, como esse daqui, correto? Só que nessa questão do losango, ele marcou os nós para você, A, B, C, D e E, ligou em cada fio uma lâmpada, correto? Aqui ele tem uma lâmpada 1, ligou aqui uma lâmpada 2, ligou aqui uma lâmpada 3, aí bem aqui ele ligou uma lâmpada 4, bora colocar aqui, e aqui no meio ligou uma lâmpada 5. Aí você fica pensando, professor, mas isso aí é um circuito simples demais. Cara, mais ou menos, cara, não é tão simples não. Dependendo da situação, ele pode ser ridículo, mas em outras situações ele dá um pouco mais de trabalho para vocês. Caiu uma questão dessa na prova do Enem e ela dava trabalho para resolver. Eu acho que está na apostila de vocês, que a gente vai resolver também. Tá ok? Mas a ideia é, olha só, ele pegou isso aqui e ligou numa bateria. Pô, o ideal é que quando você liga na bateria, essa bateria forneça ao circuito uma diferente potencial, certo? E essa bateria fornece uma corrente elétrica. Claro, ele ligou uma chave aqui também para interromper a passagem de corrente e as lâmpadas apagarem. Beleza. O que ele fez? Ele pegou e montou esse circuito. Aparentemente é simples, não é simples? E o que ele descobriu? Em primeiro lugar, ele pegou, foi na loja, comprou lâmpadas iguais, todas lâmpadas iguais. Ele pegou lâmpada, por exemplo, de 20 watts, lâmpada de 20 aqui, lâmpada de 20 aqui, 20 watts aqui, 20 watts aqui, e aqui ele colocou uma de 20 watts. Beleza, normal, tranquilo. O que ele fez? Ele ligou a chave. Quando ele ligou a chave, passou corrente elétrica para o circuito, não passou? E aí é que está a questão. Entrando corrente elétrica no circuito, o que aconteceu? A lâmpada 1 acendeu, a lâmpada 2 acendeu, a lâmpada 3 acendeu, a lâmpada 4 acendeu, só que teve um problema. Qual foi o problema? A lâmpada 5 não acendeu. Aí ele pensou, pô, sacanagem, bicho, lâmpada queimada, brother. O cara me vendeu lâmpada queimada. Sabe aquela lâmpada queimada? Ele foi lá na loja, me dá outra lâmpada aí. Pegou uma lâmpada lá de 20 também, tirou a lâmpada que estava queimada, que ele achava que estava queimada, colocou outra de 20 lá. Beleza. Aí, pá, ligou a chave. Quando ligou a chave... Bateria fraca. Tá, vai ter que ficar assim, relaxa aí. Nesse, mas será que dá para gravar? Acho que vai, porque... Clica no OK e vê se continua gravando. Não. Tá gravando. Tá gravando? Tá. Então, beleza. Ele pegou, continuando, ele pegou, é rápido essa aula, essa parte é rápida. Ele pegou, tirou a lâmpada que ele achava que estava queimada e ligou outra de 20. Aí quando ele ligou a chave, a lâmpada 1 acendeu, a lâmpada acendeu, a lâmpada 3 acendeu, a lâmpada 4 acendeu, a lâmpada 5 não acendeu. Aí ele pensou, pô, essas lâmpadas estão todas queimadas, vou pegar uma minha aqui. Tirou uma que estava funcionando lá, uma de 40 watts. Ele pegou do circuito dele lá, da casa dele lá, tirou uma lâmpada de 40 watts, colocou no lugar da de 20. Aí pá, ligou. 1, 2, 3, 4, acenderam. Mas ela continuou apagada. Aí ele ficou doido, pô, mas ali estava funcionando, aqui não estava funcionando, que porra, tá doido? Aí o que ele resolveu fazer? Olha o que ele fez. Ele pegou, tirou essa lâmpada de 40 aqui e trocou por essa lâmpada aqui de 20. Tá certo? Olha o que ele fez. Ele inverteu, tirou a de 40 do meio e colocou a de 20 aqui. Inverteu, beleza? Aí o que ele fez, Pedro? Ligou a chave. Quando ligou a chave, a lâmpada 1 acendeu, a lâmpada 2 acendeu, a lâmpada 4 acendeu, a lâmpada 3 também acendeu e a lâmpada 5 acendeu. Olha o palavrão, vai que baixar a palavrão sou eu aqui. Nesse caso aí, ó. Cara, quando ele fez essa troca aqui, ó, beleza? O que aconteceu? Todos acenderam. Aí ele ficou doido. Pô, mas essa lâmpada de 40 estava apagada. Aí o que ele fez? Tirou daqui e voltou. Vamos ver. Tirou, colocou a de 40 aqui e a de 20 aqui. Aí quando ele ligou, 1, 2, 3, 4 acenderam. E a do meio não acendeu. Aí ele ficou doido. Como que eu peguei, troquei e ela acendeu. E depois voltei de volta e ela não acendeu. Tem alguma coisa errada. Aí o que aconteceu? Ele começou a testar várias lâmpadas. Testou várias lâmpadas, testou várias lâmpadas. E aí está a questão. Nesse teste que ele fez, ora essa lâmpada do meio acendia, ora a lâmpada do meio apagava. As lâmpadas 1, 2, 3, 4 sempre acendem. Essa lâmpada do meio é que gerava a confusão toda. Essa lâmpada do meio é que ora acendia, ora apagava. Aí ele ficou doido. Ele foi atrás para descobrir, né? Fez conta, fez cálculos. Se você pegar os livros de ensino médio, tem a demonstração desse negócio aqui. Mas a que conclusão ele chegou? Primeiro, cada lâmpada dessa, presta atenção, tem uma resistência, não é isso? Presta atenção. Cada lâmpada dessa tem uma resistência R1, R2, R3 e R4.
4. Aqui você vai ter R5, beleza? O problema não é quando a lâmpada 5 acende. Não, ela tem que acender, não tem que acender? Mas o problema é, por que que a lâmpada 5 apaga? É isso que ele queria descobrir. Por que que a lâmpada 5 apaga? Primeira observação, se a lâmpada 5 apaga, é sinal que a corrente elétrica entre C e D, bora colocar aqui, é igual a quanto? É igual a zero. Agora, se a corrente elétrica entre C e D é zero, é sinal que a DDP entre C e D também vale quanto? Também vale zero. Concorda comigo ou não? Se a lâmpada apaga é porque a corrente elétrica nela é zero. E se a corrente elétrica nela é zero, é sinal que a DDP naquele ramo também é igual a zero. E aí é que está a questão. Usando isso, ele correu atrás de uma explicação. Por que que hora ela acende, hora ela apaga? Aí é que o motor chegou. Que havia uma relação entre os resistores que estavam ao redor da lâmpada 5. E aí está a questão. Fazendo conta, fez conta para lá, fez conta para cá, o que o motor chegou? Que essa lâmpada 5 ficava apagada quando a relação entre os resistores dava exatamente isso daqui, ó. Olha que coisa boa, beleza? O que ele observou? Que a lâmpada 5 sempre que apagava, apagava por quê? Porque a relação entre os resistores frontais dava exatamente o mesmo valor. Ou seja, a multiplicação dos resistores frontais R1, R3, R2, R4 dava exatamente o mesmo valor. Ele chegou à conclusão que a corrente elétrica no meio só seria zero quando isso acontecesse. Professor, então foi por isso que ela acendeu quando ele pegou e trocou as lâmpadas? Foi. Se eu coloco todas as lâmpadas de 20 watts, pensa comigo aqui, ó. Todas as lâmpadas de 20 watts são lâmpadas iguais, são ou não são? E se são lâmpadas iguais, as resistências são iguais ou diferentes? Iguais, não são iguais? E aí, se você multiplicar R vezes R dá quanto? R quadrado. R vezes R dá quanto? R quadrado. A multiplicação dos frontais não dá o mesmo valor? Passaria a corrente por aqui? Não. E a lâmpada apagava. Quando ele pegou, trocou essa lâmpada de 20 por uma lâmpada de 40, ele trocou a resistência, não trocou a resistência? Passou a ser um R', não passou a ser um R'? E aí é que está a questão. Quando ele multiplicou R vezes R, R quadrado, R' vezes R, vai dar a mesma coisa? Não. Aí sim, quando essa multiplicação cruzada não dá a mesma coisa, passa a corrente elétrica pelo meio? Passa. Essa foi a conclusão que ele chegou. Após fazer várias contas, tentar matematicamente descobrir o que está acontecendo, ele chegou a essa conclusão, que a corrente elétrica no meio, a DDP no meio só era zero, quando a multiplicação dos resistores frontais dá o mesmo valor. Nesse caso, você sempre multiplica em X, tá? Frontalmente, tá? Você pega e multiplica aqui, ó, R1 e R3, R2, R o quê? R4. É isso que você vai ter que lembrar e é isso que eu espero que vocês não esqueçam. Professor, toda vez vai aparecer essa figura do losango pra gente? Não. Você pode ter essa figura aqui também, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Isso aqui também é uma ponte de Stoney. Consegue enxergar isso ou não consegue? Aqui você tem R1, R2, R3 e aqui você vai ter o quê? R4. Nesse caso, não sei se vocês conseguem observar a ponte, mas você tem 4 nós diferentes no seu circuito. Dá para ver isso ou não dá? Você consegue ver que entre 2 nós você tem um único resistor? E consegue ver principalmente que esse fio está cortando o circuito ao meio? Consegue enxergar isso ou não? São 4 nós diferentes com um fio cortando o circuito ao meio, como nesse caso aqui. É uma ponte? É. Quer ver uma outra configuração da ponte? Essa aqui, ó. Olha essa outra configuração da ponte aqui. Beleza? Não parece, certo? Mas é. Isso é uma ponte de Stoney? É. Eu tenho quantos nós? 1, 2, 3 e 4. Não tem 4 nós? Entre cada um desses nós, eu vou ter quantos resistores? Pode falar, fala pro tio aí. Um resistor. E aí é que está a questão, né? Se eu tenho um resistor e esse fio cortando o circuito ao meio, isso aqui parece uma ponte? Parece. Quer ver outra figura que aparece na ponte também? Essa daqui, ó. Aí, ó. Essa é uma outra figura que aparece na ponte. Resistor, 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 resistor e resistor. Tem quantos nós diferentes? 1, 2, 3 e 4. Tem quantos resistores entre cada um desses pontos? 1. E dá para ver que tem um fio cortando o circuito ao meio? Pronto. Resultado. Tu tem quantas figuras para enxergar ponte de Stoney? 4. E em todas elas, se você multiplicar os frontais e der o mesmo valor,
a corrente elétrica no meio é zero. Multiplica sempre em x, tá? Não esquece, é sempre fazendo x, tá bom? Sempre fazendo quem? Sempre fazendo x. Um detalhe interessante é que o x indica que você cancela do meio. Beleza? Aí você pensa, pô, pessoal, mas é fácil assim? Não é tão fácil não, brother, porque tu tem que enxergar isso daí. Às vezes o cara esquece, e aluno geralmente esquece essa parte da ponte. A partir de agora, quando você pegar um circuito qualquer e já sabendo que existe a configuração da ponte, tenta enxergar se no circuito tem ou não ponte de Stoney, correto? Não é sempre que vai aparecer, mas quando aparecer, tenta logo enxergar para ver se dá para matar o circuito do meio, beleza? Dá um aviso para vocês, geralmente a ponte aparece quando você tem um circuito que você não consegue enxergar uma situação em que as ligações parecem ser série paralelo. Basicamente quando você tem pontos completamente diferentes, como esse caso aqui, beleza? Agora, claro, aqui nós temos uma configuração de ponte que você está trabalhando com quem? Apenas com os resistores, correto? Aí você pensa, eu poderia ter uma outra situação da ponte, professor? Poderia. Existe o que nós chamamos de uma ponte de Stoney. Tá gravando aí ou não? Tá? Tá ou tá? Existe a configuração em que nós temos uma ponte de Stoney associada a quem? A fio. Já ouviram falar sobre isso ou não? Nunca ouviram falar sobre isso? Então para de copiar e presta atenção. É assim, ó. Essa ponte você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar aqui, ó, presta atenção, um fio, presta atenção nisso, um fio aqui, entre os extremos A e B. Correto isso? Aí você vai ligar aqui para cima, é a mesma ideia do losango, tá ok? Colocar bem aqui um resistor e colocar bem aqui um resistor. Tá ok? Agora presta atenção, tu vai bem aqui colocar um aparelho que eu esqueci de colocar para vocês, o galvanômetro. O que seria o galvanômetro? É um aparelho que ele pode ser usado tanto para medir tensão como corrente elétrica. Vou colocar para vocês aqui. O que seria esse G? Seria o galvanômetro. Beleza? Esse galvanômetro, ele pode ser usado para medir corrente ou tensão. Aí o que você faz? Muda uma chavezinha, mede a corrente, muda a chavezinha para um lado, mede a tensão. Beleza? Tá, agora olha só, presta atenção. O que pode ser feito aqui? Você sabe que um fio qualquer, vamos pegar esse fio aqui já para ver, ele tem um comprimento, tem ou não tem? Presta atenção, beleza? Acontece que, analisando a condição do fio, lembra da segunda lei de Ohm. Se eu tenho um condutor que tem comprimento, esse condutor que tem comprimento, naturalmente vai ter uma resistência. Pela segunda lei de Ohm, todo fio que tem comprimento tem um determinado valor de resistência, tem ou não tem? Beleza. Só que aí é que está a questão. Eu posso fazer, na configuração da ponte, a ligação de um galvanômetro no meio e posso ligar no outro extremo do galvanômetro um cursor. O que seria um cursor? Seria nada mais nada menos que um fio de ligação que pode ser conectado a esse fio horizontal em qualquer ponto. E aí é que está a questão. Com que objetivo? Dividir a DDP nesse fio do meio aqui, ó. Aqui você tem um ponto de extremo A, aqui tem o extremo B, aqui você vai ter o extremo C, não vai? O que eu posso fazer é conectar esse fio do galvanômetro nesse fio horizontal e tentar medir entre esses pontos C e D a diferente potencial. É isso que ele faz. Só que